Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gente, vamos para mais uma célula. É dia de célula profética, e nós temos cadeirinhas vazias, né? Mas que se Deus quiser, na próxima célula vai ter pessoas aqui com a gente, né? Então vamos lá? Começar. Espírito Santo, querido Deus, querido Pai, seja bem-vindo, Pai, nesse ambiente, meu Deus. Paizinho, quero te louvar e te agradecer pela oportunidade de poder falar do teu amor, falar um pouco, Pai, da tua palavra, meu Deus. Pai, sabemos, Pai, que infelizmente as pessoas não conseguiram vir e há um propósito para tudo debaixo dos céus. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor alcance essas vidas, alcance a vida de cada um que não pode estar aqui presente. Alcança, Pai, a vida daqueles que também ainda nem foram convidados, meu Pai. Coloca, Pai, no nosso caminho, Pai. Coloca no nosso caminho para que possamos convidar as pessoas a estar conosco, a buscar mais de Ti, buscar mais da Tua graça, buscar mais do Teu amor, da Tua misericórdia, meu Deus. Pai, Senhor, eu quero te louvar e agradecer, meu Deus. Louvar e agradecer, eu declaro que essa vai ser uma célula profética que daqui um tempo, Pai, não importa o tempo, não importa. Daqui a um tempo nós poderemos dar testemunho, Pai, testemunho de quantas pessoas o Senhor atraiu para poder ouvir mais da Tua palavra, Pai. Espírito Santo, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor, Pai, me usando para poder falar através de mim, Pai, a Tua palavra, meu Deus. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus bondoso. O Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus de graça. Eu te entrego, Pai, essa célula em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Vamos lá, gente. Hoje a palavra da célula, ela é 3 P's. Repete comigo, 3 P's. O que significa? Propósito, processo e proposta. E a gente vai ler um pouquinho Provérbios 16:1. Em Provérbios 16:1 diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E Provérbios 19:21 diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então a gente pode ler na palavra de Deus, né, gente, que o propósito de Deus está muito acima dos nossos planos. O propósito de Deus está muito além dos nossos planos. E todos nós nascemos com um propósito, né? E está lá em Salmos 139:13. Vamos lá? Livro de Salmos. Salmo 139:13, ele diz o seguinte: pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Então a palavra de Deus, ela também fala que muito antes de nós sermos formados, né, Deus já nos conhecia e já nos chamava pelo nome. E isso é algo que a gente tem que ter muito dentro da gente, que há um propósito de Deus em nossas vidas, né? Nós não estamos aqui por um acaso. Antes mesmo de eu nascer, antes mesmo da minha mãe pensar em casar com meu pai, Deus já tinha me conhecido. E isso é maravilhoso. Alexa, volume 3. Acho que agora tá bom. E uma vida, gente, onde a gente vive com um propósito de Deus, né? Ela nos faz estar debaixo da boa vontade de Deus. Por isso é tão importante nós estarmos caminhando debaixo do propósito que Deus estabeleceu por nossas vidas. E para que, gente, o propósito se cumpra, obrigatoriamente nós devemos passar pelo segundo P, que é o processo. Então nós temos que passar pelo processo, gente. Isso não é um talvez, é uma certeza. Que para a gente alcançar o propósito de Deus, nós vamos precisar suportar o processo. Então o processo, ele é o cumprimento da vontade de Deus em nossa vida. E para alcançar esse propósito, né, nós obrigatoriamente devemos passar pelo processo. E o processo, né, gente, nem muitas das vezes ele é legal, né? O processo, ele requer esforço. E às vezes o processo é doloroso. Eu, na verdade, eu tenho para mim que o processo, geralmente, ele é sempre doloroso, né? Ele é sempre doloroso até a gente entender que é um processo
para se cumprir a boa, perfeita vontade do nosso Deus. E durante o processo, gente, vai surgir o terceiro P, que são as propostas. Então vão surgir muitas propostas para nos desviar do processo que vai nos levar a cumprir o propósito de Deus para nossas vidas, né? E nós temos que ficar muito atentos, porque na maioria das vezes, essas propostas, elas vêm de pessoas que estão próximas a nós, né? Elas são propostas também que podem parecer muito boas, né? São propostas que que vão aliviar o nosso fardo se a gente aceitar elas. Então nós temos que estar muito atentas nisso, né? E a gente vai refletir um pouquinho sobre alguns processos de pessoas, né, que estão na Bíblia, tá bom? E não nos esquecemos, né, gente, que para alcançar o propósito, a gente precisa passar pelo processo. E a pergunta, né, que eu me faço aqui é se nós estamos dispostos a passar pelo processo. Primeira pessoa, né, primeira história que nós vamos refletir sobre a questão de propósito é a história, uma das mais famosas da Bíblia, e confesso que é uma que eu gosto muito. Adão e Eva. Gente, Adão e Eva, eles foram criados por um propósito de Deus, né? E tá lá no começo da Gênesis. Então Deus criou Adão, criou Eva, e ele fala, né, para multiplicar, que o homem ele teria domínio sobre todos os animais da terra, né? Estariam todos sujeitos a eles. Então Deus criou o homem com um propósito. E Deus visitava o homem todo dia na viração do dia para conversar, né? Então Deus tinha um propósito estabelecido ali para Adão e Eva. E só que no meio do processo, gente, do propósito, surgiu uma proposta. A proposta de quem? Satanás. Demônio, cão, miserável. Eu sei que é perdão ter ódio, mas uma coisa que eu tenho ódio é de Satanás, gente. Que Deus me perdoe. Né? E então surgiu uma proposta. E nós, na maioria das vezes, achamos que a culpada foi a Eva, né? Tacamos a culpa em Eva, que comeu do fruto. Mas onde que estava Adão? Eu não tô querendo jogar a culpa pra Adão, de quem foi culpa, não. Mas Deus criou Adão e Deus criou Eva, e Eva era a responsabilidade de Adão. Uma vez eu até ouvi um rapaz da igreja comentando, culpa de Adão que não cuidou da mulher dele. Mas é verdade, gente. Então Adão foi omisso, né? Então eu creio que a culpa ali foi dos dois, né? A culpa foi dos dois. E onde que a serpente tentou Adão e tentou a Eva? Em serem parecidos com Deus, né? Então ela falou que se provasse do fruto, né, o homem teria conhecimento, o mesmo conhecimento que Deus teve. E aceitando essa proposta que Satanás fez a eles falharam no processo. Com isso, eles foram afastados, né, do propósito de Deus. Então, o pecado, gente, de Eva e de Adão não foi comer o fruto. O pecado deles foi a desobediência a Deus. Eles foram desobedientes, né? E isso é um tópico para uma outra célula que nós falaremos muito com certeza, né? Sobre a questão da obediência, a gente realmente entender o que é que significa obedecer, né? E vamos falar de mais homens, né? Agora que venceram o processo, né? Abraão, o famoso pai da fé. Confesso que eu também gosto muito. Gente, eu tenho um amor muito grande para as histórias do Antigo Testamento. Nossa, confesso para vocês, eu gosto muito do Antigo. Amo o Novo Testamento, mas o Antigo é pegar a pipoca e sentar, meu Deus, para poder ler. Mas vamos lá. Então Deus, gente, ele chamou Abraão, que até então chamava Abrão, né? E falou para ele sair da terra dele, da parentela dele. Abrão, ele aceitou, né? Ele obedece. E Deus promete a ele uma descendência como o pó da terra. Deixa eu abrir a cortina aqui mais. Pronto, para melhorar a luz. E quando Deus prometeu isso para Abraão, gente, Sara, a esposa dele, era estéril, não tinha filhos. Abraão tinha mais ou menos 75 anos, se não me falha aqui. E só aos 100 anos que a promessa se cumpre. Ou seja, 25 anos depois, a promessa de Deus de dar um filho para Abraão, ela se cumpre. E Deus prometeu o quê? Prometeu uma descendência tão grande quanto o pó da terra. E quando Isaac cresce, né, Isaac já tá grandinho,
Deus vai lá e pede a Abraão e Isaac como sacrifício. E agora, gente? E se fosse nós, hein? Como que seria? Eu não sou mãe, eu não sei como é que é um amor de mãe. Mas eu imagino que seja um amor extraordinário, um amor gigante. E Abraão obedeceu. Ele não abandonou o processo. Ele pegou Isaac e foi levar Isaac como sacrifício. Uma coisa que eu fico refletiva, gente, é de quanto que Abraão deve que falava muito de Deus para Isaac. Porque se eu sou Isaac, meu pai com 100 anos nas costas, velho, 100 não, mas tinha mais ou menos 114. Isaac era, segundo estudos, Isaac tinha de 14 a 16 anos, já era rapazote já. Uma média mais ou menos disso. Se é eu, meu amigo, meu pai com 100 anos nas costas, levando um feixinho de lenha para poder ofertar sacrifício, eu sabendo que aquele feixinho de lenha para sacrificar tava indo pro monte, eu e ele. Na hora que meu pai fosse me jogar em cima desse monte de pedra, falar, se o senhor me pegar, o senhor me sacrifica. Aqui, ó, canela pra quem te quer, minha amiga. Eu ia correr mesmo, eu ia correr com fé, falar, velho louco da cabeça. Você hipócrita falar que eu ia aceitar, gente? Eu acredito, eu não sei não, eu tenho pra mim que não. 100 anos nas costas, meu pai? Ia falar, velho doido, canela pra quem te quer, se você quiser me sacrificar, vamos ver quem ganha na corrida. Então eu fico pensando, o quanto será que Deus falar, que Abraão, falava de Deus para Isaac, porque Isaac também se submeteu, né? Eu tenho pra mim, isso aí, gente, é a versão Aline Alves Lima, tá? Isso aí eu fico perambulando, lendo a Bíblia e perambulando. E voltando a Abraão, Abraão aceitou, né, o sacrifício de oferecer Isaac. E ele acreditou na promessa que Deus ia fazer dele uma descendência, né? A promessa lá de 30 anos atrás que Deus havia prometido. E nessa obediência, gente, de Abraão, o propósito, ele se cumpriu, né? Nós sabemos aí que a descendência de Abraão são as 12 tribos de Israel, né? E é a descendência tão grande quanto o pó da terra. E hoje Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, né? Outra história também muito linda que a gente tem também no Antigo Testamento, que é sobre José, inclusive um dos filhos de Jacó, né? Jacó, que é neto de Abraão, isso mesmo, Jacó, neto de Abraão. Então José era bisneto de Abraão, se eu não estiver enganada, tá? Confia em mim não, bora confirmar na Bíblia. E qual que era o propósito de José? O propósito de José era salvar a descendência de Abraão da fome na terra, porque naquele tempo Deus já previa que viria uma fome muito grande e que provavelmente a descendência de Abraão, a que ele jurou, né? Jurou permanência, jurou ser eterna, né? Para que ela não perecesse. E o José, como foi o propósito de José? José, Deus revelava a ele, né? Tinha sonhos, e nesses sonhos os feixes dele, né? Feixe dos irmãos dele, eles se prostraram diante de um feixe dele. E o sol e a lua adoravam a ele. E ele ficou até para os irmãos, José também inocente. Para começar, José já era mais querido, que o pai dele fez uma túnica colorida para ele. Mas enfim, isso é assunto para outra célula. Mas eu vou daqui falar que José também foi assim, né? Ele vai lá e fala para os irmãos, gente. Os irmãos ficam com ciúme, José. Aí os irmãos também pegou pesado. E em vez de só bater, puxar uma orelha, não. O que eles fizeram? Meu amigo, vendeu José, queria era matar. Sorte de um desses que falou, não, vamos vender, em vez de matar, vamos vender ele. Falar só para papai que ele tá morto. Então José, gente, ele foi traído pelos irmãos. Ele foi vendido pro Egito. E durante a proposta, quando ele já tá adulto lá no Egito, surgiu uma proposta. Qual que é a proposta? A esposa do chefe dele queria ele, gente. A esposa do chefe dele queria ele. E aí o que José fez? Deu linha, correu, né? Não aceitou a proposta, né? De se deitar com a esposa do chefe dele. E qual que foi a recompensa, né? José fez uma coisa que era correta. Isso nos reflete muito. A maioria das vezes a gente faz uma coisa boa esperando uma coisa boa. Mas às vezes não é isso que acontece, não. Não de imediato. E aí, a recompensa de José foi ser jogado na prisão. Jogado na prisão por ficar preso durante 14 anos. Preso. Por uma coisa que ele não tinha culpa nenhuma. E esse foi o processo de José. Mas no final do processo, José se tornou um príncipe do Egito. Abaixo do faraó, ele era o homem mais importante do Egito, né?
E com a sabedoria de José, ele conseguiu salvar da fome não só a casa de Jacó, não só a casa de Israel, mas praticamente boa parte da terra, né? Então o Egito foi o celeiro mundial de alimento, enquanto José, ele já havia se tornado um príncipe, né, sobre o Egito. Aí eu fico pensando, vem a nossa pergunta na verdade, né? O que seria de José se ele tivesse aceitado a proposta? O que seria de José? Eu creio, gente, que a casa de Jacó, ela iria sobreviver. Porque eu aprendi que quando Deus quer uma coisa, Ele quer, talvez a gente não queira ser usado por Ele, mas Ele vai levantar outra pessoa para poder cumprir o propósito dele. Então, assim, eu acredito que se José tivesse aceitado a proposta, ele teria sido apagado, né, da Bíblia, acabava ali sua história e Deus ia levantar uma outra pessoa para poder cumprir a vontade dele, né? Eu creio nisso. E quantas vezes, gente, surgem propostas em nossas vidas durante o processo? Quantas vezes surgem propostas para nos distanciar do propósito de Deus? Quantas vezes nós trocamos o santo pelo profano? Quantas vezes? Porque José, ele era solteiro. Errado era quem? Esposa de Faraó. Se a gente for olhar assim, né? Quantas vezes a gente troca o santo pelo profano? E, infelizmente, gente, existem propostas que vão nos levar à destruição do propósito de Deus em nossas vidas, né? É como eu falei, talvez a gente pegue um caminho pegue um caminho errado, onde vai impossibilitar a gente cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Mas isso não vai falhar o plano de Deus, porque Deus é soberano. Eu falo que Deus não precisa da gente, a gente que precisa dele, né? E é uma honra, pensa, a honra de José. Pensa só, ele ser usado como instrumento de Deus. Eu fico pensando nisso, sabe? E uma das coisas que eu peço é, Senhor, me dá discernimento de espírito. Me dá discernimento de espírito, porque eu sei que se Deus não me usar, se eu não permitir que Ele me use, vai levantar outra pessoa para ser usado. E eu não quero, não. Eu quero que cada um seja usado segundo o teu propósito. Eu quero viver o meu propósito com Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quero ninguém no meu lugar, não. Eu quero ninguém no meu lugar, não. Eu quero viver o propósito que Deus tem pra mim. Senhor Jesus, misericórdia, me dá discernimento de espírito, né? Porque todos nós temos um propósito, né? Ninguém precisa se sobrecarregar com o propósito do outro. E se Deus nos deu um propósito, é porque nós temos capacidade. Aliás, Ele vai nos capacitar para podermos, né, conseguirmos suportar o processo para cumprir o propósito dele. E agora, gente, eu vou falar do maior exemplo da Bíblia, né? O maior exemplo de cumprimento de propósito da Bíblia, que tá lá agora no Novo Testamento, né? Ele foi premeditado, digamos assim, no segundo premeditado, que eu digo, não, eu falei errado, gente, não tô encontrando a palavra. Não é profetizado, havia profecias, né, da vinda do Rei dos Reis, da vinda de Jesus. Então já haviam muitas profecias, né, no Antigo Testamento, desde o início de tudo, e elas se cumpriram no Novo Testamento, né? E Jesus é a divisão, né, do Antigo para o Novo Testamento. O Antigo antes de Jesus e o Novo depois de Jesus. E a pergunta, né, qual que era o propósito de Jesus? Jesus, ele tinha um propósito. E o propósito de Jesus era salvar a terra, né? O propósito de Jesus, ele continua o mesmo, que é salvar a terra, é salvar a minha vida, é salvar a sua vida, né? E Deus, ele comunicou para Jesus no processo, né? Nós devemos lembrar que Jesus é Deus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus é o Deus e Deus, ele é três, né? Deus é trino, Deus é a trindade, Deus é o Deus Pai, Deus é o Deus Filho, que é o Jesus Salvador, e Deus é o Espírito Santo, né? Que é o nosso Consolador, que está aqui entre nós. E, gente, tá tudo bem não compreender, porque eu também não compreendo, não. E eu nem compreendia uma das coisas que eu queria compreender, mas como que pode? Deus é um e ser três? Eu ficava, mas como assim? Será que é três? Como que funciona? Até que eu vi uma ministração que falava o seguinte, querido, tá além da nossa capacidade de entendimento. Tá tudo bem. Como eu sou uma pessoa muito racional, eu tento querer entender tudo, sabe, gente? Racionalidade, até que eu entendi que racionalidade é uma das coisas que Satanás usa também para poder nos confundir.
muitas coisas estão além da nossa compreensão, nem tudo será revelado, isso está na Bíblia, né? Então, assim, eu só preciso aceitar que Deus é trino. Como que funciona a trindade, o que é em si, como que é a dinâmica das três, se eu não entender, tá tudo bem. Se você não entende, também tá tudo bem. Se você entende, meu amigo, parabéns. Parabéns pra você. Porque eu confesso que eu tinha dificuldade de entender que Jesus é Deus, Espírito Santo, todo mundo junto, mas os três é separado. Mas eu só preciso aceitar que Deus é Deus. E Deus é Deus, Deus é a trindade. Aí, gente, se eu contar pra vocês. E eu ficar morrendo de vergonha. Porque é o seguinte, eu sempre, Espírito Santo, deixava ele no cantinho, viu? O negócio era com Deus ali, Jesus. Tinha época que eu era muito apegada com Jesus. Espírito Santo nem dava bola. Misericórdia, Deus. Aí depois pegou a época que eu achava que Deus era o Deus mais punidor, né? O Deus da punição, ali lendo o Novo Testamento. Jesus era o bonzinho. E o Espírito Santo deixava encostado. Até que um dia eu tava vendo uma ministração e lendo a Bíblia, que Jesus mandou o Espírito Santo. Jesus tinha que subir, né? Tá no Novo Testamento, Jesus tinha que subir aos céus para que Deus enviasse o Consolador para ficar com todos nós. Aí eu entendi, eu falei, gente do céu, desprezando o Espírito Santo, me perdoa, Deus. Me perdoa, eu já virei amicíssima agora do Espírito Santo, acordando bom dia. Bom dia, Espírito Santo, bom dia, Jesus, bom dia, Paizinho. Que eu não chamo Deus de Deus também, não, eu chamo de Paizinho. Porque pra mim ainda eu sou a filha preferida dele. Glória a Deus. Profetizando, mas voltando pra história. Gente, então quando Deus foi falar com Jesus, do plano dele, e o plano era salvar a vida de cada pessoa na Terra, e não é salvar por atacado não, gente, é salvar na individualidade, é salvar a minha vida, é salvar a sua vida, salvar a vida do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu avô, salvar cada vida, né? E qual que é o processo de Jesus? O processo de Jesus era viver em santidade, sem pecado, mesmo sendo homem. E durante o processo, né, muito provavelmente Deus falou com Jesus que ele não podia falhar. Porque se Jesus falhasse, se Jesus cometesse um pecado sequer, se Jesus, ele desprezasse a santidade, se ele pecasse um pecadinho só sequer, o plano da salvação, ele seria falho, a redenção teria falhado. Então a tarefa de Jesus foi muito difícil, porque Jesus, ele encarnou em homem. Né? Então Jesus, ele sentiu a dor que a gente sentiria. Ele sentiu os sentimentos, ele realmente foi tentado, né? Mas o plano era muito maior, né? O plano final. E o final do processo de Jesus é morrer na cruz. E eu acredito que Jesus já sabia disso, porque senão ele não teria, eu acredito, tá, gente, suado suor de sangue lá no Monte das Oliveiras quando ele estava orando, né? Então eu acredito sim que Jesus sabia do final dele. Também é crença minha, tá, gente? Se não concordar, fica tranquilo. E Deus já tinha falado com Jesus, né? Que ele seria traído, humilhado, flagelado, apanhado, chicoteado. Que ele morreria numa cruz no final, para que pudesse resgatar a vida de cada pessoa na terra. Porque Adão falhou no processo. Né? Então Jesus, ele veio para poder cumprir o propósito que Adão não conseguiu cumprir lá no início, né? Então quando Adão e Eva falham, eles abrem, né? Abrem um pecado, abrem a questão da desobediência. E Jesus vem para nos resgatar dessa desobediência. Só acender a luz aqui, tá ficando escuro. Ai, gente, chegando perto dos 30 anos, vou te falar um negócio, não pode levantar de uma vez não, você tem que torcer a perna primeiro. Gente do céu, misericórdia, Jesus, glória a Deus. Ô Pai, eu falava mesmo, perto dos 30 o negócio arrocha, glória a Deus, amém. E a resposta de Jesus, qual que foi, gente? Mesmo sabendo disso tudo que ele ia passar, foi eis-me aqui, né? E no início da caminhada de Jesus, surgiram muitas propostas. Lá em Mateus 3, 13 ao 17, diz o seguinte. Mateus 3, 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, nesse momento, gente, do batismo de Jesus, Deus revelou a público quem Jesus era. Deus revelou a identidade de Jesus. E o engraçado é que logo depois que Jesus é batizado, né, que é revelada a identidade dele a público, Jesus vai pra onde? Festejar? Não. Aí eu falo, eu também não podia ser Jesus, né? Porque se é eu ia falar o que aí, todo mundo aí tá vendo, ó? Me chamando de bastardo, eu sou filho do rei, sou filho do pai, vocês me respeitam. Por isso que tem que vir Deus do céu, né? Porque nós mesmos não temos condição nenhuma de fazer isso. Glória a Deus sobre de Jesus, e glória a Deus por Deus, que Jesus é Deus, entendeu? Vamos seguindo. E aí, gente, Jesus é levado para o deserto para ser tentado, né? E isso, tudo que tá na Bíblia é pra gente ficar atento, que tudo é pra gente se espelhar no que tá na Bíblia. Então, assim, quando nós tomamos uma decisão em Deus, tem muita possibilidade, gente, de nós sermos levados para o deserto. E lá no deserto, o tentador vai nos levar propostas para nos afastar do nosso propósito, tá? E o tentador, que é Satanás, cão, demônio, ele tá sempre de olho, gente, para nos oferecer propostas. Sempre de olho para nos afastar do propósito. Porque Satanás não quer que a gente se salve, não. Porque ele já tá condenado. Ele sabe que para ele não existe segunda chance, não existe redenção. Então, ele já tá condenado. E ele não quer que a gente se salve, não, meu amigo. Entendeu? Então, vamos ficar atento. Atento. Não vamos cair nas propostas de Satanás, não. Vamos agora para Mateus 4:1-3. Mateus 4:1-3. Aqui, ó. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. No 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Eu com 24 horas já estou pedindo misericórdia. Então o tentador aproximou-se-lhe e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aqui, gente, ó, eu achava que Jesus tinha sido tentado pela fome, mas não foi. Jesus foi tentado pela identidade dele. O que Satanás fala? Se tu és o Filho de Deus, né, transforma essa pedra em pães. Jesus estava com fome. Então Satanás tentou a identidade dele através da fome que Jesus estava sentindo. E por que Satanás fez isso? Porque Satanás viu Jesus batizando. Ele estava lá, gente. Satanás sempre vai estar ao derredor, mas é sempre ao derredor, vendo tudo que a gente faz. É ele, ou se não, é o zinho rustido que tá com ele, que caiu do céu. Porque você sabe daquela história, né? 1/3 do céu caiu, então tem um monte de demoninho aí, ó, de olho na vida nossa, pra poder, né? Vigiando, vida nossa, mas glória ao Senhor Jesus. Se cair 1/3, quer dizer que 2/3 ficou. Tem 2/3, gente, à nossa disposição. E além dos 2/3 de anjo, nós temos o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, o nome de Jesus, que ó, maravilhoso, mais poderoso que tudo. Voltando aqui pro contexto. Gente, qual que é a nossa reação quando a gente pede algo pra Deus e não acontece? Satanás vai usar isso, viu, contra nós. Então, quando a gente pede algo pra Deus que não acontece, Satanás é na nossa identidade. Às vezes você tá fazendo uma vigília, um jejum, tá pedindo Deus, tá clamando, tá chorando, Deus, eu preciso, Deus faz um milagre, Deus executa tal coisa. Não vai acontecer, às vezes não acontece, não é da vontade de Deus que aconteça, porque Deus sabe que não é a hora. Satanás vem na sua mente, vai falar o seguinte pra você: mas você não é a filha de Deus? Mas ele não é seu pai? Se ele é seu pai, por que ele não faz isso? Entendeu? Então nós temos que ficar atentos, gente. Temos que ficar atento, tá? E olha qual a resposta de Jesus para Satanás lá no versículo 4. Jesus fala o seguinte: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então é a palavra de Deus, gente, que é nosso alimento. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus.
Gente, isso não é religiosidade. Não é, isso é nosso. Nós somos filhos de Deus, a gente tem que buscar fortalecer na palavra dele, gente. Tem que buscar fortalecer na palavra dele. Ela que nos alimenta, né? Ela que alimenta o nosso espírito. O alimento físico, ele alimenta a nossa carne. Mas nós somos trinos. Deus é tão bom que ele faz a gente trino também. Olha que coisa boa. Deus faz a gente trino, porque ele também é trino. Então nós somos carne, né? Nós somos alma e nós somos Espírito Santo. E nós temos o Espírito de Deus. Então nós temos que alimentar, gente, o nosso espírito. Alimentar muito o nosso espírito. Porque se a gente se alimentar só a carne, o espírito ficar fraco, misericórdia, hein? Você sabe que a carne é com Satanás, viu? Toma cuidado aí. Alimentar seu espírito, comer Bíblia. Bora comer Bíblia. Amém. E Satanás, gente, ele é insistente. Ele volta de novo para Jesus e vai tentar de novo, ó. Versículo 5 e 6. Ele fala o seguinte: então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, Alexa, volume 2. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeçares em alguma pedra. E Jesus rebateu o quê? Com a Bíblia. Jesus falou o seguinte, ó. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E mais uma vez, Satanás vai lá de novo. Versículo 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, deixa eu voltar aqui, gente. Então Jesus, ele se lembra do seguinte, que ele deveria suportar o processo para cumprir o propósito. Jesus ofereceu a glória, só que a glória do mundo, né? E Jesus, ele tinha consciência, gente, que ele precisava cumprir, suportar. Precisava suportar o processo para que ele fosse aprovado no processo, o plano da redenção que Deus deu a ele. Então vamos ter cuidado com as propostas que Satanás faz para aliviar o processo para a gente. Cuidado com as propostas que parecem ser muito agradáveis aos nossos olhos. Vamos ter cuidado com as propostas, gente, que na maioria das vezes as propostas que aparecem durante o processo parecem ser boas, tá? Temos que ficar atentos e pedir muito discernimento de espírito para Deus, né? E no versículo 10 e 11, Jesus responde então a Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás. Perdão. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Gente, a importância lá de alimentar da palavra. Satanás, ele tentou Jesus com a Bíblia. Tentou Jesus com a Bíblia. Por isso a importância da gente conhecer a Bíblia, a gente ter domínio da Bíblia, a gente buscar ler a Bíblia, né? Buscar ouvir sobre a Bíblia. Porque a gente tem que entender a Bíblia pelo completo. Ali você entende? Não. Gente, cada dia uma pauladinha de coisa que eu não entendi, tô entendendo, sabe? Cada dia, eu não sei praticamente nada da Bíblia. E as coisas que eu li, entendi errado, gente. Oh, meu Deus, perdão, Pai, que eu já falei tanta bobeira. Nossa, falando que não era pecado, era pecado. Depois eu falei, gente, eu não lembrava que eu tinha lido isso aqui. Porque a gente tem que estar sempre lendo a Bíblia, sempre buscando. Porque a fé, gente, tá escrito na Bíblia que a fé ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que nos alimentar da palavra. Alimentar da palavra, sabe? Alimentar de ouvir, de ler, né? E eu quero falar pra vocês que Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito pra você. Jesus venceu. O plano da redenção, ele se cumpriu, né? E talvez, gente, Deus marcou esse dia pra não vir ninguém na célula, pra você justamente ouvir essa palavra online.
Porque se tivesse alguém aqui, eu não ia gravar não, né? Não ia não. Talvez Deus marcou esse dia para você ouvir essa palavra, né? E Jesus, ele passou pelo processo para que para nós fosse mais fácil. É ele que foi crucificado por mim e por você. Foi ele que pagou o preço pela minha salvação e pela sua salvação. Nós não precisamos passar pela cruz, gente. Nós precisamos apenas aceitar Jesus como nosso Salvador. E mesmo os heróis da fé, mesmo os santos que foram flagelados, que morreram, né, com a cruz, porque muitos dos discípulos de Jesus morreram crucificados, né? Falam que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. O flagelo de Pedro foi grande? Foi, mas nenhum sacrifício, gente, nenhum sacrifício que a gente faça, ele vai ser tão alto como o sacrifício de Jesus, não importa. Jesus não teve pecado. Jesus, ele desfez da glória dele. Ele desceu da glória dele para nos salvar. Então não existe sacrifício maior do que o de Jesus, não. A gente tem que ter isso muito claro. Que nenhuma tribulação que a gente passa vai ser maior do que Jesus passou. E devemos ter claro, algo que eu gosto muito, tá lá em Romanos. Eu gosto muito de Romanos 12:12. Eu não vou ler para vocês, não. Mas eu gosto muito lá de Romanos 12:12. E eu gosto muito de Romanos 18, deixa eu confirmar se é 18:8. Romanos 12, né, completo, em especial 12:12. 2 Coríntios 4:16-18 e Romanos 8:18. Gosto muito também, né? Que um deles fala o seguinte, que todo o sofrimento que a gente passar aqui por Cristo, por amor a Cristo, cada flagelo aqui, ele é uma momentânea tribulação, mas você vai ser recompensado lá na eternidade. Vai gerar um peso de glória. Então vamos nos alegrar. Se tá difícil por Jesus, meu amigo, eu tô rindo assim, ó. Se é por Jesus, eu tô rindo. Agora, se é cagada que eu fiz, eu tô pagando o preço, eu falo, Jesus, tem misericórdia. Sei que o Senhor não tem nada a ver com a cagada que eu fiz, não, mas me ajuda a sair daqui, né? Eu já vou pedir a misericórdia de Deus. Mas amém. Voltando, gente, tá quase esgotando o tempo. Então, o sacrifício Jesus já fez, ele já pagou o preço. O que nós precisamos é apenas aceitar ele como nosso Salvador, né? E o processo da salvação, ele começa com uma entrega. Da mesma forma que Jesus, ele se entregou por mim e por você. Lá em Hebreus, que eu gosto muito, do apóstolo Paulo, o homem, tal do Paulo, vou te falar um negócio, eu pago pau pra Paulo. Pago pau pra Paulo mesmo, homem usado. O que é isso? Eu não sei nem o contexto que significa pagar pau, mas enfim, eu quis dizer que tem muita admiração por Paulo, viu, gente? Misericórdia, se for alguma coisa aí, né? Com sentido, glória a Deus. Então, Paulo fala o seguinte, ó, que Jesus suportou o processo porque ele mantinha os olhos dele na alegria do cumprimento do processo. E qual que era a alegria, gente, de Jesus? A alegria de Jesus era nos ver salvo. A alegria de Jesus é ver a gente saindo da boca de Satanás. É resgatar a ovelha perdida, né? É ver nós voltados para o Senhor. Voltado para o propósito que era de lá desde o começo, né? E Jesus ainda diz, vinde a mim, os cansados, né? Que eu os aliviarei. E o fardo de Jesus, ele é leve, gente. Ele é muito leve. Eu não entendia isso. Eu não entendia quando o pessoal falava assim, nada mais, só a ti. Eu falava, gente, mas como assim nada mais? Eu não sentia isso, nada mais. Eu precisava de muito mais. Eu precisava ser bem-sucedida financeiramente. Eu precisava me casar. Eu precisava ter meus filhos. Eu precisava ter um carro do ano. Eu precisava ter uma casa. Eu precisava mostrar para as pessoas que eu venci na vida. Eu precisava disso. Eu não entendia nada mais. Mas um dia, com a infinita misericórdia de Deus, quando eu passei pelo processo mais difícil da minha vida até hoje, depois que eu estava finalizando a fase do processo mais difícil da minha vida até hoje, Deus me deu a graça de experimentar, gente, um pouquinho do deleite dele, um pouquinho da paz dele. Gente, é uma paz que excede todo entendimento, um amor que excede todo entendimento. Não tem explicação, não tem explicação. O meu desejo é que todas as pessoas do mundo, gente, provassem um pouquinho